Olá a todos, meu nome é Daniel Basso, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Capela, aqui na cidade de Vinhedo, estado de São Paulo. E este é o devocional da Igreja Presbiteriana da Capela. Antes de nós darmos início ao nosso devocional, gostaria de incentivá-lo a se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir a nossa página do Facebook e compartilhar os conteúdos produzidos pela Igreja Presbiteriana da Capela, pois são feitos para a edificação do povo de Deus e para a propagação do Evangelho de Cristo. Antes de tudo, vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, nós queremos bendizer o Teu nome. Queremos enaltecer a Sua majestade. Queremos pedir graça sobre todos nós e principalmente, Senhor, sobre a vida daqueles que irão assistir a esta devocional. Que o Senhor os alcance, que o Senhor fale com eles e que o Seu nome, e nada além do Seu nome, seja exaltado por este instrumento. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, do primeiro versículo até o terceiro versículo. Isaías, capítulo de número 61, do primeiro versículo ao terceiro versículo. Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse texto ficou mundialmente conhecido quando Jesus Cristo, lendo esse texto na sinagoga, atribuiu a Escritura para si. Esse texto ficou conhecido como Manifesto Nazareno, onde Jesus atribui todas as prerrogativas que Isaías está mencionando a si mesmo e à sua obra. A obra de Jesus foi exatamente esta: o Espírito do Senhor o ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. A mensagem de Jesus não era uma mensagem de destruição, mas era uma mensagem de salvação. Ele mesmo nos disse que ele veio buscar aquele que havia se perdido, veio buscar aquele que havia se desviado, aquela ovelha desgarrada que havia se perdido do rebanho. A estes o Senhor Jesus veio buscar. Ele veio pregar a boa notícia àqueles quebrantados de espírito, quebrantados de coração. A boa notícia por si só curaria esse quebrantamento, curaria essa destruição espiritual, curaria essa prisão. O texto continua dizendo que a pregação de Jesus, ela nada mais seria do que liberdade aos cativos, liberdade aos algemados. Todos os homens e mulheres escravos do pecado, escravos do mundo e escravos do diabo seriam libertos pela obra de Jesus Cristo por meio da pregação da boa notícia. Jesus veio também para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão, o ano do jubileu, mas ao mesmo tempo o dia da vingança do nosso Deus. Pois bem, a obra feita por Jesus, a pregação de Jesus, o Evangelho de Jesus, tinha por alvo anunciar o ano do jubileu, o ano da libertação, o ano em que quebrantados de coração, algemados de espírito, seriam postos em liberdade. E a pregação do Evangelho ainda continua tendo esse efeito.
Todas as vezes que eu e você pregamos o Evangelho, nós anunciamos a boa notícia aos quebrantados de espírito. Anunciamos a libertação para os cativos e para os oprimidos. Apregoamos o ano aceitável do Senhor, o ano em que a liberdade seria outorgada a todo aquele que nele crê. Mas o segundo lado, a outra face da moeda da pregação, é anunciar o dia da ira, o dia da vingança, o dia em que todos os reprovados, o dia em que todos aqueles de coração endurecido, que não se renderam ao Evangelho, receberiam a justa punição pelos seus atos. A pregação do Evangelho é cheiro de vida para os que são da vida e cheiro de morte para os que são da morte. Nós, os evangelistas modernos, nós, os seguidores de Jesus, temos a mesma mensagem no nosso bojo. Anunciamos a salvação para aqueles que vierem a crer e anunciamos a perdição para aqueles que obstinadamente permanecem na sua incredulidade. Aqueles que viriam a crer, aqueles que virão a crer, o texto continua, é colocar sobre estes, sobre os eleitos, sobre aqueles que receberão a mensagem de esperança, uma coroa ao invés de cinzas. É colocar sobre os salvos óleo de alegria ao invés de lágrimas de pranto. É colocar sobre aqueles que receberam a liberdade e a libertação vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. É transformar as ovelhas perdidas da casa de Israel, os doentes e os enfermos de alma e de espírito, em carvalhos de justiça para a glória do Senhor. E aí o raciocínio vira circular, porque se eu e você fomos feitos carvalhos de justiça, plantados para a glória do Senhor, compete a nós pregar o Evangelho da salvação. Cheiro de perfume de vida para os que são de vida, cheiro de perfume de morte para os que são de morte. Apregoemos o ano aceitável do Senhor, mas não nos esqueçamos que também é o ano e é o tempo da ira de Deus. Que Deus venha nos utilizar nesse tempo, nessa geração, para anunciarmos a liberdade aos cativos e a condenação aos réprobos. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço e até o próximo.